Oi, pessoal, tudo bem? Professora Mariana, né? A gente vai começar um novo módulo a partir dessa semana. Então, a partir dessa semana, módulo 3 das grandes navegações, na página 23. Pessoal, a partir de agora, né, lá na página 23, tem uma atividade, só uma, né? Só uma questão que pede para que vocês respondam qual é o grupo social, né, que aparece na introdução, um grupo que surgiu na Europa no final da Idade Média, e também pede qual é a composição desse grupo social, né, o que eles fazem. Pessoal, essa nova classe social é a classe da burguesia, tá? A burguesia que surge lá no finalzinho da Idade Média, e esses burgueses, esses comerciantes, eles vão começar a vender alguns produtos que vêm lá da Ásia, tá bom? Esses produtos que vêm lá da Ásia, né, eles vão chamar popularmente essa região de Índias. Esses produtos nós chamamos de especiarias, tá? Só que nós temos um problema. A rota comercial que distribuía esses produtos, né, que facilitava esse comércio da burguesia, foi tomada pelos turcos, tá? Que era o comércio de Constantinopla. Aqui nesse mapa, eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir identificar, tá? Então, aqui nós temos a Europa, e o comércio europeu era feito pelo Mar Mediterrâneo, tá bom? Então, aqui pelo Mar Mediterrâneo, os europeus, eles conseguiam fazer comércio a partir de Constantinopla, tá? Aqui, ó. Qual o problema? Constantinopla foi tomada e aí todo esse comércio que aparece aqui nesse mapa foi interrompido. Por quê? Os únicos que foram permitidos, né, a fazer comércio com o Oriente foram os italianos. Os outros países europeus, eles vão ficar de fora, né? Então, Portugal, Espanha, né, países que faziam esse comércio de especiarias, eles não vão mais poder fazer, tá? É como se os comerciantes italianos, eles tivessem blindado, né? Eles tivessem fechado o comércio de especiarias para os outros países. E aí, pessoal, a alternativa vai ser encontrar uma nova rota, né? Se eu não consigo mais fazer o comércio por essa rota terrestre, como aparece aqui, né? Fazer esse comércio aqui, passando pelo Mediterrâneo, Constantinopla, né? Já que eu não posso fazer mais esse comércio, vou ter que achar uma alternativa, tá? E aí, os líderes nesse processo, né, de descobrir novas rotas vão ser os portugueses e os espanhóis, tá? Portugal vai sair na frente de todo mundo, tá? Procurando aí uma nova alternativa para conseguir ter acesso a essas especiarias. E, gente, valia a pena, tá? Valia a pena tudo, tá? Valia a pena brigar, valia a pena entrar em guerra, porque as especiarias eram produtos muito valiosos, tá? Eram produtos que qualquer país europeu, qualquer pessoa na Europa gostaria de comprar, tá? Então, por isso que esses países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, eles vão se aventurar nesse processo das grandes navegações. Nós temos que tomar cuidado, porque existia naquela época algumas dificuldades, tá? Então eles vão ter que superar essas dificuldades do século XIV, esse medo de navegar,
coisa nova, né? Porque eles vão ter que criar aí uma rota, vão ter que criar aí uma espécie de estrada, vamos colocar assim, para conseguir, né, ter acesso a essas mercadorias. E, gente, eu tô falando de medos que são reais, mas também existiam medos imaginários, tá bom? Então, lá no finalzinho da página 23, por exemplo, vai aparecer que existia, por exemplo, quais são esses medos imaginários, né? Eles tinham medo de monstros marítimos, eles tinham medo de animais fantásticos. Na época, não se sabia que a Terra era redonda, então eles tinham medo de navegar demais e chegar lá na linha do horizonte e o barco cair. Tá? Então, são medos imaginários. Só que nós também, pessoal, temos medos reais, tá? Existiam aí alguns problemas que toda vez que se falava em expansão marítima, em navegação, era um problema, tá? Que é o caso de tempestades, corrente de vento, podia também aparecer correntes marítimas, e tudo isso, gente, era real, tá? Navegar até a linha do horizonte e cair é um medo imaginário, tá? Mas bater um vento muito forte, mudar o rumo do barco, ou então jogar esse barco, né, para a costa, tudo isso é medo real, tá? E aí, pessoal, nós temos algumas condições para esse processo de expansão. Gente, o que está aparecendo aqui nessa parte da aula não tem na apostila de vocês, tá? Então, vocês vão anotar aí no cantinho, vocês vão, sei lá, anotar nesses papeizinhos coloridos que vocês têm, tá bom? E colocar aí no cantinho da apostila para pro. Primeira coisa, gente, para poder participar dessa expansão, o rei e a burguesia, quer dizer, o rei e os comerciantes, eles têm que estar numa aliança, tá? Eles têm que estar em sintonia. E isso, gente, aconteceu, por exemplo, com Portugal, tá? O rei que estava no poder, Dom João, né, Dom João de Avis, ele era um rei que só estava lá porque a burguesia tinha apoiado, tá? Então, se eu tenho um rei que faz aliança com os comerciantes, eu tenho aí meio caminho andado para poder participar das grandes navegações, tá bom? No Renascimento, que vocês viram um monte comigo, né, nós temos o antropocentrismo, né? Então agora é o homem que está no centro de tudo. E esse homem, gente, ele pode fazer o que ele quiser, né? O antropocentrismo, gente, é o homem quis, né? Lá na Idade Média era o Deus quis. Agora é o homem quer. E o homem, ele quer navegar, ele não quer ter limites. Ao mesmo tempo, eu também tenho a Igreja Católica apoiando as grandes navegações. Pode ser estranho, né? Pensar aí na igreja apoiando o antropocentrismo, apoiando a ideia renascentista. Só que, gente, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis com a reforma protestante. Então, agora é a oportunidade da Igreja Católica em conseguir mais fiéis, né? Quanto mais territórios forem descobertos e quanto mais cedo a Igreja Católica chegar, maior vai ser o número de fiéis dentro dessa igreja, tá? Então eu tenho um rei e uma burguesia que querem as grandes navegações, eu tenho o homem querendo fazer tudo que ele deseja, e eu tenho a igreja abençoando, a igreja permitindo essas navegações. E aí, gente, vai surgir o ciclo oriental, ou seja, o ciclo de navegação liderado por Portugal. E para Portugal, né, se tornar o primeiro país a participar dessas grandes navegações, a primeira
A primeira característica importante aí que vocês têm que saber é que Portugal tem uma classe social que vai liderar esse processo. Gente, eu tenho uma burguesia, burguesia, perdão, fortalecida, tá? Então, se eu tenho uma classe comercial que vai liderar esse processo e eles estão fortes, beleza, posso navegar. Ah, mas o que eu consegui? Eu vou poder vender na Europa? Gente, todo mundo quer as especiarias. Entra aqui, ó, na necessidade dos produtos, tá? Esses produtos são as especiarias, tá? Cravo, canela, marfim, tá? Todo mundo quer esses produtos. E aí, gente, tem também o fato de Portugal ter expulsado do seu território os muçulmanos, tá? Gente, o território português e o território espanhol passava por uma luta, por uma guerra, tá? Chamada Guerra de Reconquista. E nessa Guerra de Reconquista, Portugal foi a primeira região a expulsar esses muçulmanos. Então, gente, olha, pensa comigo. Eu tenho alguém para comandar as grandes navegações, eu vou ter mercado para poder vender esses produtos e não está tendo conflito nenhum no meu território, então eu posso me dedicar 100% nas grandes navegações. Só está faltando desenvolver, como que eu posso dizer? Tecnologia, tá? Para essa expansão. E entra agora a escola de Sagres. Gente, esses 3 primeiros pontos que eu trabalhei aqui, ó, da expulsão dos muçulmanos, da burguesia fortalecida e da necessidade de produtos, esses 3 também não tem no material de vocês, tá? A professora que trouxe. Então, vocês vão anotar aí no cantinho, tá bom? Mas a escola de Sagres tem, tá bom? Lá na página 24. Gente, o filho do rei, né, Dom João de Assis, o Henrique, ele reuniu em Portugal todos os maiores cientistas, todos os maiores conhecedores, todos os maiores intelectuais para poder desenvolver as navegações. Ele reuniu todo mundo numa escola chamada Escola de Sagres. E aí, nessa escola, eles vão criar mapas, eles vão criar instrumentos, eles vão estudar cartografia, né? Estudar esses mapas, tudo para poder participar das grandes navegações. Tá? Então, eles vão aperfeiçoar a bússola, que está aqui em cima, tá? Aqui é uma bússola. Eles vão criar o astrolábio, mapas, análise do céu noturno para poder se localizar, tá? Então, tudo isso, gente, o responsável, Dom Henrique, na escola de Sagres, ok? Na página 24 e na página 25, vocês têm aí 2 mapas, tá? Um do Erastótenes e o outro do Ortelius. Gente, eu quero que vocês façam a atividade da página 25, e essa atividade vocês vão ter que analisar esses 2 mapas, tá? Repara no nome deles, a localização, o que tem nesse mapa, o que ele aparece, tá? Porque vocês vão ter que comparar. E, gente, na escola de Sagres, então, nós temos o desenvolvimento da bússola, como eu falei para vocês, o uso das caravelas, né, como utilizar essas caravelas, o astrolábio, tá? Que são todos instrumentos, pessoal, de localização, para saber onde as pessoas estavam, tá? E aqui eu tenho esse mapa
né? Esse mapa aqui de cima, gente, é o que eu falei para vocês da expulsão dos muçulmanos, tá? Aqui onde está o condado portucalense, isso daqui é Portugal. E esse daqui, ó, é o território que expulsaram os muçulmanos, tá bom? Então, por isso que Portugal também vai conseguir expandir o território, tá? Vai conseguir participar das grandes navegações. E nesse outro mapa aqui, gente, é o que eu falei para vocês do ciclo oriental. Portugal, ó, não ia conseguir fazer esse caminho aqui, ó, pelo mar Mediterrâneo. Vamos lembrar que aqui, ó, esse território está inteirinho tomado. Eles não podem passar por aqui. Então, eles vão fazer a navegação contornando o continente africano até chegar aqui nas Índias, tá? Primeiro lugar dominado, né? Primeiro lugar que vai ser aí comandado pelos portugueses vai ser essa regiãozinha aqui, que é Ceuta, tá? Vai ser o primeiro lugar no continente africano que os portugueses vão dominar, tá bom? Pessoal, a continuação desse ciclo português como vai ser essa navegação, daqui a pouco a gente vai falar de Espanha também. Tudo isso vai ficar para a nossa aula da próxima semana, ok? Gente, não esquece de retomar o conteúdo, grifar as informações importantes da apostila. Quem quiser passar essas anotações do vídeo para o caderno, pode passar também, fazer as atividades e a gente se encontra no nosso plantão. Até mais!